Meu interesse era pela psicologia ou filosofia, e eu acabei indo para a filosofia e depois de formada foi que eu realmente me interessei pela área da educação e comecei a estudar a educação, aí eu fui fazer especialização, depois fiz o mestrado, doutorado e acabei ficando realmente trabalhando com a filosofia da educação. Então, eu me achei na educação, né? Quer dizer, como profissional, eu tenho a formação em filosofia, ensinei filosofia, mas foi na filosofia da educação que eu achei uma aplicabilidade interessante da filosofia. É você pensar a realidade educacional, refletir criticamente, trazer concepções, né, de mundo para analisar a própria educação. Então, a partir daí, eu fui buscar a educação, né? Porque fui me interessando pelas questões educacionais e até hoje eu trabalho com a filosofia da educação, que obviamente que eu tenho toda a base teórica filosófica, mas discutindo a educação, analisando a educação. Eu me formei em 1978, então minha formação foi no período da ditadura militar. E o próprio curso de filosofia, nós não tínhamos acesso a todos os filósofos, né? Era também um conteúdo restrito. E própria discussão educacional nós não tínhamos no curso de filosofia. Eu fui o primeiro curso de filosofia, eu fui a primeira da turma lá da Universidade Federal do Pará, e eu sou o diploma número 1, que das 20 que entraram só saíram 2. E eu fui uma dessas que concluíram. E então, quando eu fui ensinar filosofia, foi que eu comecei a perceber a necessidade de estudar educação, entrar em temáticas educacionais, que isso o curso não me proporcionou. Depois eu fui pesquisar outros autores, isso após a ditadura. Marx, por exemplo, era um autor que nós não lemos no curso. Eu já fui ler depois, na especialização. Então eu fui buscando suprir as lacunas que nós não tivemos estudo na própria graduação. Não que o curso não tivesse sido bom, o curso foi excelente, mas ele era restrito a determinadas temáticas, né? Então era ontologia, epistemologia, teoria do conhecimento. Então ficava muito nessa discussão ética, mas muito superficial em termos mais dos filósofos clássicos, você não entrava numa outra linha de discussão. Então eu fui buscar não só especialização em filosofia, mas também especialização em educação. E eu passei depois a ensinar a filosofia da educação. No Pará era muito incipiente a pós-graduação, tanto que eu fui fazer meu mestrado, né, e depois o doutorado, porque não tinha na Universidade Federal do Pará o mestrado em educação. Então, por isso a gente fazia 2, 3 especializações. A maioria tinha muita experiência, tinha muita especialização, mas não tinha mestrado e doutorado. Porque você tinha que sair da cidade, você tinha que ir para o sul, para o sudeste, né? Então, era muito difícil a gente conseguir sair. Quer dizer, dependendo da vida de cada um, de história de vida de cada um. Então, sempre foi difícil. Então, a gente saía de um curso de especialização, fazia outro, né? Para poder suprir as necessidades de estudo. Quando eu tive a possibilidade de fazer o mestrado na Paraíba, eu fui porque eu queria estudar mais sobre a educação popular. Eu queria aprofundar mais essa temática, porque eu já estava começando a fazer esse trabalho, comecei justamente discutindo o pensamento de Paulo Freire dentro das tendências educacionais, que eu trabalhava com a filosofia da educação, e eu quis aprofundar mais os estudos da educação popular, inclusive do Paulo Freire. Foi isso que me levou a buscar um mestrado na Paraíba, né, que era o único que tinha educação popular.
Mas, realmente, o nosso contato com a pós-graduação, ele era muito pouco no estado, né? No estado do Pará, era muito incipiente. Então, quando eu concluí o meu doutorado na própria Universidade do Estado, nós não tínhamos nenhum programa. E os professores foi que se reuniram e para elaborar o projeto e foram atrás, né? Então, aí sim a gente começou a ter o contato mais específico, né, com a ANPED. Foi quando a gente começou a organizar o projeto para encaminhar. E tivemos naquele momento, foi na gestão, foi muito importante, da professora lá da UFRN, né? Ela nos incentivou muito, ela foi assim, bem motivadora para ingressar, tanto que nós ainda não tínhamos aprovado o projeto na CAPES, mas já tínhamos aprovado na ANPED, né? Então nós entramos primeiro na ANPED para depois aprovar na CAPES, porque a gente estava tudo encaminhado. Então foi muito importante para nós aquele momento, né? Você vê o incentivo, né, da gente ingressar na ANPED, de participar da pós-graduação. Então, para nós foi muito importante aquele momento. A gente que está começando, né, que está se organizando. Porque a gente já participava do mestrado, no período do mestrado, no período do doutorado, e a gente tinha a oportunidade de conhecer, né, os outros programas, saber o que estava sendo discutido em termos de educação na época, as tendências, né? E também o contato com professores, que às vezes a gente lia e não tinha contato pessoal. Então, foi assim, eu acho que a ANPED, ela era motivadora, né? Para nós que estávamos fazendo a pós-graduação como aluno, e depois como professores, para você construir um programa, porque não precisava esperar pela instituição, né? Nós fizemos o projeto e encaminhamos, tivemos apoio, mas não foi uma política da universidade, fomos nós, professores, que resolvemos nos organizar e criar, porque a gente via a necessidade, via a importância da pós-graduação, né? Então, isso que eu acho que a ANPED nos ajuda a isso, né? Na hora que você está num ambiente acadêmico, num evento acadêmico como a ANPED, você começa a ter conhecimento do que é uma pós-graduação, a importância da pós-graduação, né? Você começa isso como aluno, depois você vai cultivar isso como professor. As questões de inquietações que eu tinha como professora, a leitura do Paulo Freire me abriram muitas perspectivas nesse sentido. Foram me dando algumas respostas que eu já tinha levantado como professora e ainda não tinha lido ele. Quando eu li, eu comecei a me interessar e aprofundar as leituras. Até porque, como eu trabalhava com filosofia da educação, com as tendências pedagógicas, eu tive que ler Paulo Freire, ler Saviano, aprofundar mais. E, em função disso, eu comecei a colocar na minha prática pedagógica a prática freiriana, né? Não só nas minhas aulas, né, nos meus planos de aula, como nós começamos também a fazer atividades de extensão, né? Então, nós começamos a participar de grupos de pesquisa e eu tinha um grupo de pesquisa que era um projeto de educação de jovens e adultos. E deste projeto nós criamos um núcleo de educação popular Paulo Freire, com atividade de ensino, pesquisa e extensão. Então foi o nosso primeiro núcleo na UEPA, trabalhando com ensino, pesquisa e extensão. Não era um grupo de pesquisa, era um núcleo. E, a partir daí, nós começamos a fazer trabalhos freirianos com EJA e com crianças. Aí nós começamos em hospitais, nós trabalhamos em hospitais, até hoje temos trabalho em hospital. Nós temos um trabalho de EJA com mulheres vítimas de escalpelamento,
da Santa Casa. Elas ficam lá no hospital, mas como não pode ficar no ambiente do hospital, elas têm uma casa chamada de um espaço acolher, e lá elas ficam fazendo tratamento de saúde que é de longo tempo. Então a gente tem um trabalho educacional lá com elas, junto com a classe hospitalar que tem também. Temos um trabalho com crianças também, na brinquedoteca. Temos no banco de leite da Santa Casa. Já tivemos um trabalho com pacientes com transtornos mentais, com comunidades ribeirinhas, comunidades. Então a gente começou a fazer trabalhos de extensão em comunidades, em hospitais, temos num lar de idoso. E os nossos alunos são alunos dos cursos da UEPA. E eles vão fazendo essa atividade de extensão, mas também de pesquisa, porque eles participam das pesquisas que a gente faz, e eles mesmos vão desenvolver seus TCCs, e agora com mestrado também, suas dissertações do mestrado, focando aquilo de interesse onde eles atuam. Nós temos um trabalho de filosofia com crianças em escolas públicas, temos um trabalho com educação especial na linha freiriana de EJA, trabalhando com jovens e adultos surdos e com deficiência intelectual, tudo na linha freiriana. Então, isso foi crescendo, não sou só eu que trabalho, são outros professores, e isso foi se ampliando. E o próprio aluno, ele pode propor projeto, entendeu? Ele pode fazer Nós temos agora um trabalho com quilombolas, que foi um grupo criado por os alunos para fazer essa pesquisa. Então, a linha freiriana, ela norteia as práticas educacionais do núcleo, e a gente faz esse trabalho em vários espaços não escolares e escolares, dentro da linha freiriana. E estamos tendo um retorno muito bom, muito bom, não só nos hospitais, agora estamos entrando no EMOPA, porque são esses espaços, você tem pessoas analfabetas, você tem pessoas que vão fazer esses tratamentos e que não têm acesso, às vezes deixa a escola, não tem acesso à escola. E tem as classes hospitalares, mas só que nem todas as classes hospitalares são freirianas. E a gente entra dando suporte das classes que querem trabalhar com Paulo Freire. A gente faz a formação também desses professores, além da atividade de extensão e de atividade de pesquisa. E a gente fala muito de Paulo Freire, é um nome muito conhecido, né? Uhum. Mas pouca gente sabe como isso se dá na prática, né? Sim. Nessas situações, o que o pensamento de Paulo Freire, as proposições de Paulo Freire proporcionam para pessoas que estão nessa situação de vulnerabilidade? Olha, a primeira coisa, eu vou dar um exemplo para você, trabalho de filosofia com criança. A gente faz o círculo de cultura, que é de debate, em cima de determinadas temáticas. E esse debate, ela não é só... É o momento do aluno que a criança, geralmente na sala de aula, ela não é instigada a perguntar, ela não é instigada a falar, ela não é instigada a se colocar. E a gente trabalha nessa perspectiva, a criança fala, a criança expressa o que ela... E a gente não está lá para dizer se ela está certa ou está errada. O que a gente faz? A gente questiona as falas e leva elas a pensarem sobre o que elas falaram. Então, é um processo de levar elas a pensarem o que elas falaram. Então, você não diz que está certo ou errado, você faz outra pergunta e leva ela a pensar sobre o que ela respondeu. E o outro, a criança, pode concordar, discordar e por que não. E assim você vai dialogando. E daí você encontra determinadas atitudes, questões que envolvem preconceito, discriminação, que a gente sabe que isso está presente na escola. Então, o que é que a gente faz? O que é que os nossos educadores fazem? Na medida que identifica isso, elas fazem um plano de trabalho para problematizar as questões com os alunos, para eles pensarem, refletirem sobre aquilo que eles estavam falando, que era preconceito, e eles não estão sabendo que era um preconceito, entendeu? Então, a gente trabalha nesse nível de conscientização, de levar a pensar, a criança a pensar, a refletir. E é interessantíssimo o retorno disso,
Porque na fala dessas crianças você percebe que elas sofrem violência, elas apanham em casa, né? E tem momentos que eles dizem justamente isso. Teve uma fala que a criança dizia assim, e qualquer tema que você traz, elas rodam e vêm para a família, e eles acabam trazendo. E teve uma fala que a criança disse, não, o pai não devia bater no filho, ele devia conversar como nós estamos conversando aqui. Né? Então, o nível de consciência da criança de que o que é certo, o que é errado, é bom bater? Não, não é. É bom conversar, é bom dialogar. Mas isso ninguém disse para ele, ele deduziu da prática que era desenvolvida no contexto escolar. Né? Então, a própria atitude de respeito ao outro, tudo isso é trabalhado sem dizer que isso é certo ou que é errado, é levando a criança a pensar, a definir as normas de atitude. Por exemplo, uma das atividades que foram desenvolvidas é a questão do jogo. Tem jogo sem regras? Vamos tentar. Não, não dá certo. Eles tentaram, não deram certo. Então, se tudo tem regra, então também na vida social a gente tem, na sala de aula. Aí o que é que a gente tem que fazer? Aí eles vão dizendo, não, a gente não pode bater a porta, a gente não pode gritar, né? E aí, sim, o que então vamos fazer? Então, vamos ver o que a gente pode fazer, não pode fazer? E aí cria as regras que eles mesmos vão criando. Então, são práticas nesse sentido, entendeu? Não é no sentido de você passar só conteúdo, é fazer na prática o trabalho freiriano. Nós estamos superando os preconceitos contra a região norte. Porque é muito difícil você ser vista como uma intelectual, né? Que tem um respeito, que tem uma consideração com o trabalho. A gente faz muito, e eu digo que a gente faz muito, até pelas próprias adversidades que a gente tem locais. Então, se você vê o que é pesquisar na Amazônia, né? Uma coisa é você pesquisar na cidade, outra coisa é você pesquisar no campo. O deslocamento, se você precisar de barco, você vai para as comunidades, não tem hotel, você tem que se hospedar na casa das pessoas. Você tem que conviver com a realidade deles, que não é fácil. Você tem que levar comida, você tem que levar tudo. Fora as distâncias, as dificuldades de acesso. É uma realidade bastante adversa. E pelo fato de ser bastante adversa, também ela te instiga e te desafia. E te motiva. Então a gente vê que tem muitos professores fazendo trabalhos excelentes, fazendo pesquisa excelente. Só que não tem visibilidade. Né? São poucos que conseguem ter uma visibilidade. São muito poucos. Então, eu penso que um programa de pós-graduação, ele vai ajudar, ele ajuda nesse sentido, né? Porque ele força, por exemplo, só agora, nós temos uns 10 professores da UEPA participando do evento, apresentando seus trabalhos e de outras instituições também. Então, é um momento onde você reconhece o outro, você passa a conhecer e reconhecer, né? Conhece como profissional e reconhece como intelectual. Eu acho que esse é o grande trabalho que eu acho que hoje a gente consegue fazer. Porque a gente está presente, está participando, as pessoas estão se conhecendo, está vendo o que está sendo feito, as dificuldades que cada um apresenta, né, que é diferente. Mesmo na Amazônia, nós temos Amazônias, né, que são diferentes de um lugar para o outro, de um espaço para o outro. Então, eu penso assim, é um momento que mostra o que nós estamos fazendo, e é uma forma também de reconhecer o nosso trabalho entre nós e abrir possibilidades também para fora. Porque eu acho que o grande problema é superar o preconceito, porque parece assim, não, na Amazônia não tem intelectuais. Né? Não, nós temos sim, temos muitos pesquisadores, muitos intelectuais, muita produção, mas essa própria produção não sai do local às vezes, ela fica restrita. Né? Então, por exemplo, a Eduepa publica, mas ela não tem uma divulgação nacional, então ela fica restrita lá no estado do Pará.
A questão dos periódicos, né? Seja, quantos periódicos nós temos na Amazônia? Até pouco tempo eram 3, eu não sei se agora tem mais um, né? Mas eram 3 só periódicos. Né? Nós temos uma dificuldade, né, muito grande de manter um periódico. Isso depende muito do programa, do incentivo do programa, porque é um custo que você não tem um retorno direto para o programa, ele é um retorno social. E o nosso objetivo é social, é você ter possibilidade de divulgar coisas nossas, mas também de fora, mas também nossas. Às vezes nós não podemos, por causa da endogenia, divulgar da UEPA, mas nós temos pesquisadores da UFPA, da UNAMA, de outras instituições que estão publicando. Né? Então, é também dar visibilidade às produções locais, não só nacionais, mas também locais. Então, não é fácil você manter uma revista, não é fácil, mas a gente vê isso como uma necessidade social, né? De dar um retorno social, não só para nós pesquisadores, mas outros também que publicam. E hoje nós temos na COCAR uma procura imensa. Para você ter uma ideia, nós temos uma faixa de 50 a 50 artigos sendo avaliados permanentemente. Quando a gente aprova ou reprova um, já tem 10 ou 15 entrando, entendeu? Todo dia entra uma faixa de 3 a 4 artigos. E o fato do Norte agora contar com o Encontro próprio, que antes era junto com o EPEN, né? Com o Nordeste, isso fortalece, isso dá mais visibilidade? Isso para nós foi importantíssimo, porque nós não discutíamos questões específicas, eram muito poucas, eram pontuadas nos GTs. Né? Quando falava de temáticas, as temáticas geralmente eram amplas. Né? E a partir de agora, não, nós estamos trazendo questões específicas da Amazônia, então não só gerais, mas também da Amazônia, que para nós são importantes. Até como eu estava lhe dizendo, nós não conhecemos uns aos outros, a gente não conhece. E agora a gente vai saber quem pesquisa o quê, quem está fazendo o quê. Um pode colaborar com o outro, criar uma rede, né? Assim, abre possibilidades muito grandes. Até porque a gente pesquisa e acaba ficando entre nós. Né? E é um momento de possibilitar isso. Eu acho assim, favorece o crescimento dos programas, mas favorece sobretudo a pesquisa na Amazônia. Né? A pesquisa na Amazônia. Porque nós que estamos elaborando isso, nós que estamos criando as categorias temáticas, nós que estamos trazendo as discussões específicas da Amazônia. Né? Então, e esse é um trabalho que você pode até buscar outros referenciais, mas somos nós que vamos construindo algumas categorias. Por exemplo, o estudo que a gente fez sobre os saberes da população de São Domingos do Capim, de Eja, que eram nossos alunos, eles eram do nosso projeto de extensão. E nessa pesquisa a gente fez um mapeamento dos saberes. E a partir desse mapeamento, nós criamos as cartografias dos saberes dessas comunidades. E hoje o programa de pós-graduação da UEPA tem a cartografia dos saberes como um dos referenciais da linha de saberes culturais e educação na Amazônia. Porque nós fomos com os sujeitos para escutá-los, né? E aí eles falaram, por exemplo, da terra, dos saberes da terra, da mata, da água, dos rios. Né? E nós fizemos, tanto que nós temos 4 cartografias. Uma sobre o trabalho, mas que também relaciona com os outros saberes. Temos uma sobre religiosidade, a terceira sobre a cultura amazônica e a 4ª sobre saúde, educação e saúde. A partir das falas dos sujeitos. Então, aquilo que o Boaventura fala da epistemologia do Sul, nós estamos fazendo a epistemologia do Sul, porque nós estamos dando voz aos sujeitos a falar dos seus saberes, das suas práticas, né? E reconhecer isso, aprender com eles isso. Né?
E nós fomos os primeiros a fazer isso e publicar sobre isso com essa cartografia dos saberes, né? Então, surgiram categorias temáticas da fala dos sujeitos, como a cultura de conversa, né? A educação do cuidar, a educação do estudo, fazendo diferenciações. Então, são categorias que, nas pesquisas, elas vão emergindo e que faz parte do contexto da Amazônia, da realidade amazônica. Você lê, você se emociona de ver a fala dos sujeitos quando ele diz assim: o que significa terra para você? É liberdade. Eu não depender do outro para viver. Ele não diz, eu quero a terra para ter lucro. Entendeu? Uhum. Outra concepção, e depois eu quero a terra para dividir o pão com o outro. E eles fazem isso. Entendeu? Quando o mais velho diz assim, eles valorizam a educação, que eles chamam da cultura da conversa, mais do que escola. Eles dizem, esta é a verdadeira educação, é a educação do cuidar, onde o mais velho cuida do mais novo e respeita o mais novo, não só o mais novo, respeita o mais velho. E aí diz assim, e a escola, ela vai nos ajudar a sair do trabalho da roça, mas não educa. Que lição é essa? Onde tu achas isso? Nossa, fantástico. Entendeu? Então, eles têm clareza que a escola é utilitarista, pragmática, meritocrática, burocrática. Eles sabem disso. E que não ajuda. Ajuda ele a ganhar, sair daqui para deixar o trabalho da roça. Mas ela não educa. Quem educa é a família, é a comunidade que tem uma ação educativa. E eles dizem que isso tinha que estar na escola também, mas não está. E eles têm consciência disso. Porque a nossa escola, o que é que ela faz? Ela ensina o conteúdo, mas não educa, não ajuda a formação do caráter das pessoas. Entendeu? Eles têm muito que ensinar pra gente, muito. Né? A gente achando que tem que só levar, né? Não, ao contrário, você aprende. É fantástico. O respeito à natureza, a educação ambiental, não é a lógica de pegar. Eles valorizam não só porque lá dá o alimento deles, é o lazer, tudo está ligado à terra, à mata e ao rio, mas porque também tem o sagrado, aí entra as lendas. Sim. Então, se você atinge aqui, você está ferindo a entidade sagrada. Então, você entra na mata, tem que pedir licença para passar. Então, tem toda uma lógica, né? E uma espiritualidade muito grande. A gente tinha um trabalho de educação de jovens e adultos nessas comunidades. Eram 4 comunidades. Duas eram próximas do rio. E as outras 2 eram distantes do rio. Até isso aparece. O que significa uma comunidade próxima do rio, uma distância do rio? Sim, tem toda uma diferença. Tem toda uma diferença. Até para a produção. Aqui eles pagam mais do que aquele que já vem. Então, é toda uma lógica que eles vão construindo lá. E quando nós fizemos esse trabalho, foi justamente escutando a voz deles e depois nós classificamos saberes. Nós temos o trabalho, que ele fala do trabalho, da produção da roça, do extrativismo, como é que eles fazem, tudo como eles fazem, as práticas, os saberes dessas práticas. E tem também, aí depois da religiosidade, que aí entra também as lendas. Hoje, se você quiser saber sobre educação hospitalar na UEPA, no Pará, somos nós, está lá nos nossos livros. Fomos nós que estamos produzindo, fomos as primeiras a entrar no hospital, para fazer um trabalho educativo. E o primeiro texto, tem um texto que os alunos escreveram maravilhoso, que foi sobre a complexidade da vida e morte do educador popular em ambiente hospitalar. Porque a gente estava num ambiente de acolhimento aos pacientes de câncer e
E era assim, hoje tu tinha aula com um grupo, na outra aula chegava lá um já morrido. E os alunos diziam assim, professor, ele morreu porque ele era pobre, não foi só porque ele tinha doença, entendeu? Então, essa relação vida e morte, eles escreveram um texto maravilhoso, está no primeiro caderno nosso de educação popular. É um texto que eles escreveram sobre. Porque o impacto disso para um educador, você está convivendo com uma pessoa e chega no dia seguinte a pessoa morre. E tem uma relação afetiva que vai sendo construída, né, também. Então tem coisas, tudo que você quiser saber hoje de educação em ambiente hospitalar, como está publicado por nós. A gente está num momento de angústia para a educação, para a população, para o social como um todo. O que o pensamento da filosofia da educação tem a ensinar para a gente sobre esse olhar, sobre a expansão, sobre os processos, sobre como lidar com esse momento? Assim? Veja, nós temos as tendências, né, educacionais, elas nos apontam concepções de vida diferentes, de mundo diferentes, de compreender a educação. Mas sempre tem uma tendência mais reprodutivista e a outra mais transformadora. E o que a gente busca é a transformação, né? É uma sociedade democrática, mais justa, igualitária, né? Compreendendo as desigualdades sociais, a busca de superar essas desigualdades, reconhecer as diferenças. Quando você traz todas essas questões, a gente precisa olhar a educação de forma diferenciada, né? Precisa olhar são essas crianças, quem são esses jovens que estão na escola e pensar numa educação que atenda essas necessidades, né, sociais e individuais. Mas o que a gente percebe? Isso, as pesquisas, você tem muitas teorias que apontam possibilidades de mudança. Mas na prática isso não ocorre, né? O que a gente observa? As pesquisas que a gente faz mostram isso. As práticas continuam sendo tradicionais. O professor copiando no quadro e o aluno copiando no quadro aquilo que o professor escreve, né? Essa capacidade de pensar, de analisar, de refletir, de levar a pessoa para se colocar, isso não é trabalhado na escola. Então, você tem muito o discurso da transformação, o discurso da necessidade de mudança, mas as práticas continuam muito engessadas. E a escola continua engessada, né? Ela é hierárquica, burocrática, meritocrática, né? Eu penso que, justamente, as teorias mais críticas, elas apontam a necessidade de mudança da escola. Porque se pressupõe, mudando a escola, também vai ajudar a contribuir a mudar a sociedade, né? Quer dizer, um contexto político não é só partidário. Paulo Freire já dizia isso, a educação é política, ou seja, você está fazendo uma educação a favor de quem? Né? Então, você tem que ter esse direcionamento, que é político. E a gente precisa ter essa dimensão. O que é que eu estou fazendo para melhorar a educação? O que é que temos como resultado dessa educação? E eu acho que hoje, infelizmente, o olhar ele está muito polarizado e muito focado só nos discursos ideológicos. E você não está trazendo outras questões que precisam, junto com o debate ideológico, ser trabalhado, né? Por exemplo, que concepção de educação está por trás das propostas políticas, né? E que é isso que nós queremos? O que é que nós precisamos na sociedade? A gente precisa ter claro isso, mas isso não está claro. Os discursos são mais ideologicamente colocados e pouco analisada a realidade social de diversidade que nós temos no país. Assumir essas coordenações, né, como eu assumi vice do FEPAI,
Eu acho que tudo isso para a nossa formação também é importante, porque a gente não aprende a ser gestor, né? Você aprende fazendo. A mesma coisa, você ser um coordenador de um fórum, você aprende fazendo. Então é uma aprendizagem. E eu vejo isso como uma aprendizagem. E nesse ponto, realmente, eu tenho que agradecer ao Amped, né? Porque você passa a ter uma convivência, né, de um trabalho coletivo, que tem uma proposta educacional clara, né, que a gente quer mudança, melhorar a educação no país. Então, eu acho que, eu diria, além disso, eu coloco 3 experiências, né, como aluna da pós-graduação, como coordenadora da pós-graduação e como coordenador do FEPAI e do FORPRED Norte, que são experiências e aprendizagens.